Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã eu quero compartilhar algo ao seu coração. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Uau, esse texto é muito forte, ele ministra muito ao meu coração, fala da maneira de nós olharmos. Essa é uma palavra de Jesus. E Jesus está dizendo aqui que tudo está no olhar e que a vida, ela é uma questão de visão, é uma questão de um ponto de vista, de uma perspectiva, sabe, irmãos? Porque ninguém, na verdade, vê com os olhos, mas a nossa visão nós vemos com o córtex visual, ou seja, nós não vemos com esses nossos olhos, mas nós recebemos informações e elas são decodificadas para o nosso cérebro, que desses faz as imagens, faz os sons, os gostos, os cheiros, o tato e o sentimento. Então a nossa mente, o nosso cérebro, ele gera essas informações para a nossa visão. Jesus está dizendo aqui nessa manhã para mim, para você, que o que acontece dentro da minha vida e dentro da sua vida tem mais importância do que aquilo que acontece fora de mim, de você. Sim, o que acontece dentro da minha e da sua vida é mais importante do que aquilo que está acontecendo fora de nossa vida. Porque na verdade, irmãos, você não vê as coisas como elas são, mas você vê ela como você é. Eu vou repetir isso para você, porque isso aqui é muito importante você entender. Você não vê as coisas como elas são, mas você vê as coisas como você é. Por isso, nesses dias, esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos escolher o que vemos. Sabe, irmãos, tem muita gente que escolhendo ver qualquer coisa, e isso tem afetado muita gente, tem afetado a vida de muitas pessoas, porque as portas são abertas, e há tantas portas que são abertas na vida de pessoas, porque elas escolheram ter uma visão desfocada a respeito daquilo que a palavra garante para a sua própria vida, daquilo que Deus já falou para a sua própria vida. Temos muitas pessoas à nossa volta, nós nos relacionamos com pessoas de variadas, de vários comportamentos, de várias famílias, situações, e se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser influenciados. Infelizmente, muitas vezes, a influência, elas não podem ser benéficas, mas podem ser ruins para nossas vidas. Então, irmãos, eu quero dizer algo para você nessa manhã. Se você focar somente naquilo que você está vendo aparentemente, se você focar a sua vida somente no gigante que se levanta contra a sua vida, focar a sua vida somente no inimigo que tenta te parar, que tenta te ferir, que tenta te machucar, focar a sua visão somente no problema, na dívida, na situação financeira que não se resolve, na porta que não abre, na provisão que não vem, isso tudo pode paralisar a sua caminhada e te afastar da presença de Deus. Porque aonde você coloca toda a atenção, preste atenção nisso, por favor, aonde você coloca toda a sua atenção, isso tem o poder exponencial de aumentar e te influenciar no seu comportamento e também na sua atitude. Muitas pessoas
quando elas estão andando focadas com Jesus, vivendo na palavra de Deus, sabe, vivendo aquilo que Deus tem para elas, você vai perceber que essas pessoas, elas têm um reino dentro delas que não se abala, e elas começam a conquistar, elas começam a romper em Deus, elas começam a viver uma vida no Senhor de conquista e de vitória. Mas quando as circunstâncias vêm e os olhos dela são tirados de Jesus, elas começam a mudar as suas atitudes, começam a mudar as suas palavras e também os seus comportamentos. Porque aquilo que você enfatiza na sua vida, isso vai crescer. Isso vai criar um poder exponencial de te paralisar, de te esfriar espiritualmente falando. Então, se você começar a olhar para as ondas, você pode se afogar. Lembra-se de Pedro? Pedro estava andando sobre as águas e a Bíblia diz que os olhos deles estão sobre Jesus. Enquanto os olhos deles estão em Jesus, Pedro estava andando no sobrenatural. Mas quando os olhos dele saiu de Jesus e ele começou a olhar para o movimento das ondas, ele começou a afundar. Assim é nas nossas vidas. Se você olhar somente para o gigante, meu irmão, minha irmã, você pode retroceder ou até mesmo ser derrotado. Quem está firmado em Cristo não fica dando ouvidos às ameaças dos inimigos, dos gigantes, dos Golias que se levantam contra a sua vida. Davi, diante do Golias, diante das ameaças do Golias, ele tira os olhos dele e olha: quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus vivo? E ele volta e pergunta: qual é mesmo a promessa que tem para quem derrotar esse gigante? Os olhos e a mente de Davi estava focada na promessa, naquilo que ele poderia ter se ele derrotasse esse gigante. Sabe, irmãos, os gigantes vão se levantar, o dia mau vai vir sobre nós, mas creia em algo: aquilo que está dentro de você é mais poderoso do que aquilo que está fora. Deus já te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nenhum dano, nada virá sobre a sua vida. É uma promessa de Jesus para mim e para você. Então pare de olhar para o gigante e comece a olhar para a promessa, porque Deus só te está dando a oportunidade de nós mudarmos o foco do nosso olhar, querido. Todo gigante que se levanta contra nós é uma oportunidade que Deus está nos dando de nós olharmos para dentro de nós, para a palavra que Deus tem para nós e dizer: eu sei em quem tenho crido, e por fim esse Deus, ele se levantará em meu favor. Eu tenho um Deus que me socorre, eu tenho um Deus que cura, eu tenho um Deus que liberta, eu tenho um Deus que transforma todo o cenário que eu possa estar vivendo contrário. Porque você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. E se você está sendo moldado pela palavra, transformado pela palavra, é exatamente isso que você está se tornando: um guerreiro, um vitorioso nas mãos do Senhor, uma guerreira, uma vitoriosa nas mãos do Senhor. Certa vez Jesus entrou numa aldeia chamada Betsaida, está lá em Marcos capítulo 8, e alguns homens vieram até Jesus rogando para que Jesus tocasse naquele jovem, um jovem que estava cego. Havia uma cegueira sobre esse jovem, e eu chamo essa cegueira de uma cegueira espiritual. É interessante que Betsaida era uma região, um vilarejo que era incrédulo, a maioria das pessoas era incrédula. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Jesus tinha todo motivo para não fazer, mas ele foi parado ali para aqueles homens que rogaram a ele para que tocasse. A Bíblia diz que Jesus pega na mão aquele jovem, leva para fora da aldeia e toca nos olhos dele. Ele põe as mãos sobre os olhos, toca, e a primeira visão não era nítida, ele via homens como árvores, e a Bíblia diz que Jesus tocou novamente
No versículo 25 de Marcos 8, fala que Jesus tocou novamente com as mãos sobre os olhos dele, e o homem passou a ver claramente. Aquele jovem começou a ver de forma clara, ele foi restabelecido na sua visão, e ele estava distinguindo tudo perfeitamente. Era uma cegueira, ele estava somente vendo, mas ele não enxergava. Tem muita gente que vê, mas não enxerga. O enxergar é diferente de ver, irmãos. Eu posso ver uma situação, eu posso ver um gigante, mas quando eu tenho uma palavra viva dentro de mim, eu enxergo um Deus que me faz ir além desse gigante e me faz vencer todo obstáculo que se levanta contra a minha vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida, queridos. Jesus, depois de curar aquele jovem, ele mandou ele para casa, mas ele deu uma ordem: não entre mais naquele povoado, não entre mais naquela aldeia, não entre mais lá, porque lá você pode ser influenciado na sua visão, você pode de novo cair na cegueira espiritual e não enxergar aquilo que eu fiz na sua vida e aquilo que eu irei fazer a partir de hoje na sua vida. Vá embora para sua casa, vai para sua casa e testemunha daquilo que eu já fiz, daquilo que eu já restabeleci na sua vida, a sua visão. Você agora está enxergando, você não está somente vendo. Eu creio que aquele jovem tenha declarado assim: Senhor, agora eu vejo claramente, e o que eu preciso está naquilo que o Senhor conquistou na cruz para a minha vida. Não é naquilo que o externo diz, mas naquilo que habita dentro de mim. Eu tenho um reino inabalável dentro de mim. Meu irmão, o meu desejo é que o Senhor te abençoe muito com esse devocional e que te tire de qualquer lugar e qualquer ambiente que ainda te impeça de ver o Deus que pode mudar toda circunstância na sua vida. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.